boa tarde. Desculpem aqui este bocadinho, isto é a primeira talk. Obrigada por assistirem e participarem. O objetivo destas talks é criar uma partilha saudável e informal de tópicos na área de software ligado a software automóvel, que é o que nós fazemos. E, tal como anunciado, esta primeira talk é sobre Autonomous Driving, condução autónoma. Para isso, temos connosco o arquiteto Fernando Rosa, chefe de Divisão de Estudos e Planeamento da Direção Municipal de Mobilidade da Câmara de Lisboa. Aplausos. Da Bosch, temos Rui Cardoso, o diretor da área de Cross Domain Computing Solutions and ADAS Systems. E da Intellias, Pedro Braga, C++ Architect. E já conhecem, pelo menos, quem é da CTW, o nosso CTO, João Esteves. E é mesmo pelo João que vamos começar. Vou pedir ao João aqui para nos explicar um pouco, para podermos entender o que é a condução autónoma e em que ponto estamos hoje. Muito obrigado. A definição acho que é mais ou menos simples, pelo menos na parte geral é simples, os carros andarem sozinhos pelos seus próprios meios. Onde é que estamos hoje? Estamos um pouco para lá do pico da euforia, começar a descer, ou seja, quem conhecer a hype curve da Gartner, que é uma espécie de polinómio de grau de 4, quem for mais matemático, estamos um pouquinho na curva descendente, ou seja, quer dizer que não sei bem quando vamos bater no vale da desilusão e depois vamos recuperar um pouquinho para cima e eventualmente, se a tecnologia sobreviver, entra... Portanto, isso eu estou a descrever a curva da Gartner, não fui eu que inventei, foi a Gartner. Ou seja, estamos um pouquinho para lá, estávamos no pico da euforia, se calhar há um ano. Entretanto, agora, quem está no pico assim, mais vibrante é GenAI. Qual é que é o estado de prática em que nós estamos? Estamos a ter sistemas pela primeira vez com classificações nível 3. As classificações oficiais são de uma norma pequena, mas relativamente difícil de ler, que é a J3016, e está cheio de definições. O que é que interessa? E alegadamente hoje há um pouquinho maior desconhecimento do que é condução autónoma do que havia há 2, 3 anos atrás, segundo alguns estudos. Obviamente que se calhar o que acontece é que ou seja, conhecimento no sentido percebido pelo público em geral. O que se calhar quer dizer é que há 2 ou 3 anos atrás as pessoas estavam convencidas que conheciam uma coisa que afinal de contas não conheciam. Porque não perderam propriedades, imagino eu, nos últimos 3 anos. Não foi o Covid que lhes apagou a memória. Acho eu. Há algumas coisas que acho que são de mesma sessão de disseminação, que são de interesse geral, não demasiado técnico. Por exemplo, 2 veículos que se digam nível 3 não são necessariamente equivalentes, não têm necessariamente as mesmas funcionalidades, porque os níveis que interessam, abaixo do nível 3, os níveis são 0, 1, 2, 3, 4, 5, a autonomia considera-se relevante a partir no 3, 4 e no 5. Os níveis 3 e 4 são dependentes de contexto, por isso 2 veículos desse nível só são equivalentes se tiverem o mesmo nível e o mesmo contexto. E o contexto é importante, na terminologia chama-se Operational Design, e pode ser do género, aquilo só funciona em autoestrada durante o dia com bom tempo. Ou seja, o contexto pode ser muito restrito. Por isso é preciso ver o contexto em que estamos. Não nos esquecemos que, para já, também existe algum desenvolvimento também do ponto de vista legal, ou seja, sobre responsabilidade criminal. Não há figuras na lei sobre responsabilidade criminal de máquinas. Obviamente, as máquinas não são entidades morais, não, mas há bastantes estudos, quem quiser, ao nível de papers, publicações, nada de legalês ou coisas propostas em parlamentos ainda são estudos. Os casos de usos que a gente tem visto, podemos fazer aqui a ponto depois que para a cidade de Lisboa temos a condução autónoma para uso individual, mobilidade pessoal, e depois há casos para uso comercial, seja em táxis robôs
que é os casos que vocês já devem ter ouvido falar, pelos bons motivos e pelos maus motivos, em São Francisco, em Austin, noutras cidades, são confinados a essas cidades, não sei como é que funcionam os municípios nos Estados Unidos, têm as suas regras, mas cada um é que tem que aprovar dentro lá do seu área geográfica, mas esses carros não são carros de produção, ou seja, vocês verem os carros da Waymo, aquilo está tudo carregado de sensores e extras, ou seja, não é viável usar aquilo como um carro para venda ao público. Seria um utilitário feio, extremamente caro. Sem menosprezo para a Waymo e para a Cruise e para os outros, mas aquilo seria um utilitário feio, extremamente caro, se for para ser vendido ao público. Ou seja, os sistemas continuam a ser caros, nós só pomos as funcionalidades na gama alta, estamos relativamente bem posicionados, porque as nossas gamas, nós estamos no mercado premium, é mais fácil pôr isso, no Série 5, no Série 7, no i7, por isso é mais fácil pôr um carro mais barato, a quantidade de instrumentação necessária ainda é um desafio considerável, mas depois os nossos colegas poderão... há os outros usos industriais, e nos usos industriais é onde onde a condução autónoma está mesmo implantada, em alguns sítios, são confinados, mas a maquinaria pesada, para minas, por exemplo, há coisas completamente autónomas, aqueles caminhões muito gigantones, aquilo anda sozinho. E no caso comercial existe um interesse económico em que as coisas andem sozinhas, não ter motoristas. Há também interesse, para além dos táxis robôs, caminhões robôs, só que caminhões robôs em autoestrada, não sei quantas toneladas de peso. Nos Estados Unidos anda-se a limite de velocidade para caminhões é mais que os 80 km/h de Portugal, acho que podem ir até, aquilo é em milhas, mas será o equivalente a 120. A força é igual à massa vezes a aceleração, é muita força, há algumas dificuldades aí. Por fim, diria que nós estamos habituados, se calhar, a ver a condução autónoma como algo, o sistema integral, ou seja, o pacote inteiro, mas quem estiver aqui um pouquinho mais, acho que aqui deve haver nerdas que cheguem, algumas de matemática, ou seja, há muito tempo que se procura regularidade nos números primos, nunca foi encontrada, mas nessa demanda encontraram-se semelhantes outros teoremas interessantes, incluindo tudo que seja para criptografia hoje em dia. Há sistemas vistos de forma parcelar, há coisas que sejam úteis. Que são úteis, nomeadamente, algumas que passam a ser brevemente obrigatórias, tipo detecção e travagem automática, detecção de peões à noite e travagem automática. Se alguém pegar a dormir numa autoestrada, detectar que o condutor não está capaz e fazer uma manobra evasiva para a berma e deixar os 4 pistas ligados. E o que difere esses contextos do contexto de condução ativa são, que eu chamo assim, estes termos são meus, é que nas manobras evasivas nós tomamos conta para prevenir um possível acidente e todos os acidentes que prevenirmos são ganhos. Por isso podemos ter mais certeza no que fazemos, porque mesmo que falhamos a prevenção. Se formos nós em situação, com a mesma tecnologia, em situação ativa, que somos nós a guiar, a máquina, todas as falhas são percas. Por isso é que há aqui perspectivas diferentes, se as falhas são ganhos ou se as falhas são perdas. E temos que ter isso em consideração, porque na parte do desenvolvimento tecnológico, o que nós temos agora, que estamos a descer, mas não vamos ficar lá no Vale da Desilusão, acho eu, não vamos subir, mas vamos passar pelas tribulações do mundo, como de costume, mas o que vai acontecer é que isto vai demorar muito mais tempo do que estava previsto para chegar aos tais níveis 5 idílicos, e como se costuma dizer, que isto é uma distribuição, quem vem da estatística, é uma distribuição de cauda longa. Se acharmos que aparecer o Popas e o Monstro das Bolachas na passadeira, que é uma coisa estranha, não é assim tão estranho, ou seja, nós na BMW produzimos qualquer coisa como 2 milhões de veículos por ano. Se presumirmos que num determinado futuro todos eles estão equipados com tecnologia de condução autónoma, e esperemos nós que, não sei, vocês comprarem um veículo, esperem que ele consiga durar pelo menos 100 mil quilómetros. 2 milhões de veículos vezes 100 mil quilómetros são 2 vezes 10 elevado a 14 metros. Encontrar o Popas e o Monstro das Bolachas na passadeira não é um evento raro. Basta em 2 vezes 10 elevado a 14, por isso é um número assim bastante grande. Ou seja, 1 milhão de milhões são 12 zeros, 100 milhões de milhões é assim um pouco mais. E mais ou menos é isso que estamos, ou seja, há desafios para nós como indivíduos, há expectativas, se calhar, para as sociedades, mas também está tudo no hype.
Já está pós-hype, pós-euforia, acho que estamos a ficar um pouco mais serenos. Pode ser que agora trabalhemos mais. Exato. Longe dos holofotes, embora eles estejam a querer viradas para mim, mas estes não cegam muito, são bons. Obrigada, Esteves. Acho que já tivemos aqui uma boa introdução e fazendo aqui ligação ao que falaste, vou passar aqui a primeira questão ao arquiteto Fernando Rosa. De que forma considera que os veículos autónomos irão impactar na gestão da mobilidade urbana? Ou, se quiser entender de outra forma, o que gostaria de ver impactado? E aqui tem as pessoas certas para fazer os pedidos, por isso. Bom, eu estou aqui eu sou dos estudos e planeamento da mobilidade e não propriamente da gestão da mobilidade. E isto é muito importante porque é que vim eu, por acaso vim eu, porque o Sérgio, que é da gestão da mobilidade, não pôde, mas porque é que faz sentido que eu esteja aqui? Faz sentido porque este é um exercício de planeamento a médio e longo prazo e não é um exercício para as cidades. E eu falo sempre do ponto de vista da sensibilidade de nós, como gestores da cidade, gestores do espaço público, gestores do tráfego, gestores da mobilidade da cidade. São essas preocupações, não tantas preocupações. Nós sabemos tudo isso, sabemos que estamos no nível 1, a transição para 2, eventualmente a preparar o nível 3 da automação, ainda muito longe dos níveis de automação total que se prevêem para o fim do século e não propriamente, e portanto estamos a falar deste tipo de intervalos em que no planeamento são relevantes, porque eu quando faço planeamento da mobilidade faço no limite a 20, alguns a 30 anos, e, portanto, estamos a falar deste desfazamento, ainda faltam 75 anos até ao fim do século, e é assim que eu gosto de refletir. Há um processo de estabilização ainda em curso da tecnologia, isso é claro para nós, quer das tecnologias de comunicação e conectividade, as tecnologias de sensorização, as tecnologias ligadas à aplicação da GenAI, ao ensino dos algoritmos, tudo isso ainda está em processo de cristalização. Os grandes operadores ainda vão surgir, os peixes graúdos do presente não são necessariamente os peixes graúdos do futuro, e nós sabemos isso pela característica da própria mobilidade baseada em tecnologia, e, portanto, nós esperamos ainda para chegar a um momento de maturidade e de harmonização para podermos investir aí num processo de planeamento baseado em mais certeza, porque o nível de incerteza é muito significativo, e isso, para uma cidade como Lisboa, ou para qualquer cidade, há um risco lock-in muito grande no investimento numa tecnologia que ainda está muito pouco estabilizada, e a cidade não se pode dar ao luxo de fazer um investimento tão significativo, porque nós não estamos a fazer, neste momento fazemos pilotos, não fazemos, somos test bed, e é como test bed que nós podemos vir aqui falar da nossa experiência. Qual é a nossa experiência como test bed? Nós temos estado envolvidos no C-Streets e no C-Roads, com dois grandes projetos europeus que visam precisamente testar algumas aplicações destas tecnologias no sentido de propiciar ou fomentar e explorar também a utilidade da comunicação autónoma, da condução autónoma. Nos nossos 3 pilotos são os sistemas cooperativos, a comunicação entre veículos, a redução, a avaliação e a comunicação de tempos de viagens, são tudo coisas muito básicas. E a priorização de veículos ao transporte público e ao transporte de emergência. E é neste momento que nós nos sentimos confortáveis. É sobre isto que podemos sentirmos confortáveis a falar, em instalar a tecnologia, testar a tecnologia e tirar ilações disso, mas nunca no sentido de implementar objetivamente soluções que possam passar à prática da cidade já. Preocupações maiores que nós temos e que nós achamos que é o grande potencial para a cidade. A primeira é a segurança, e a segurança é uma faca de dois gumes na condução autónoma, porque sendo a maior preocupação associada à condução autónoma, aliás, estamos a falar aqui de que a questão da falha, na prática nós estamos a aplicar protocolos de segurança que só aplicamos ao transporte aéreo. E, portanto, no fundo, estamos a transformar as regras do transporte aéreo, aproximá-las do transporte, mas enquanto há um número limitado de aviões, as estradas no céu são relativamente estáveis, o número de regras são muito básicas, os pilotos são altamente preparados, há todo um conjunto de condições que permite que o transporte aéreo tenha esta segurança garantida. Se nós transformarmos isto para os milhões de veículos que circulam numa cidade, num contexto muito complexo de reconhecimento da realidade, estamos a perceber o volume do desafio que nós temos. Mas a segurança para nós é uma virtude,
porque queremos que é um dos low-hanging fruits mais evidentes da condução autónoma ou das tecnologias mais emergentes, sobretudo o nível 2, porque precisamente a União Europeia prevê que em 2030 nós consigamos reduzir em 15% o número de acidentes graves só pela aplicação destas tecnologias. E, portanto, esta para mim é a primeira aplicação básica, em tudo o que seja, e essa é uma preocupação que nós temos, nós desenvolvemos toda a tarefa de segurança rodoviária na cidade, é em facilitar a utilização da tecnologia na prevenção rodoviária, na garantia de que a gravidade dos acidentes, o número e a gravidade dos acidentes diminuem. Depois, obviamente, relativamente às preocupações de licenciamento e regulação, nós também, obviamente, o processo de regulação é longo, é tão longo como o processo de inovação em si mesmo, mas nós não conseguimos usar, e já tivemos esse desafio, já nos convidaram várias vezes para testar em estrada veículos autónomos, e nós não podemos fazê-lo, objetivamente. E, portanto, legalmente a base não nos permite a nós, cidade, para além de uma lógica absolutamente controlada de teste, usar um veículo autónomo para qualquer efeito que seja, mesmo para efeitos demonstradores. E as várias desafios que nos colocaram eram de demonstração. Dizer, bom, vocês querem ser a primeira cidade de Portugal a ter um veículo autónomo, paguem X e a gente aparece lá com o veículo, mas cuidado que tem que ser assim, tem que ser assado, e tem que ter um senhor a conduzir, e tem que isto, e tem que aquilo outro, e a determinada altura nós compreendemos que o estado de desenvolvimento da tecnologia ainda não permitia, objetivamente, nós sequer equacionarmos qual é a aplicação, porque a utilidade para a gestão de tráfego depende do nível de automação que nós conseguimos atingir com a tecnologia. Aí é que os desafios começam a colocar. E eu vou desenvolver, mas muito rapidamente para depois fechar. Estes processos têm décadas, a nós preocupa-nos o comportamento dos utilizadores. No fundo, nós estamos a dar autonomia aos veículos, mas estamos a tirar a autonomia dos utilizadores. E isto... Enquanto que, num cenário, porque neste momento quem é a visão do carro, quem é a sensibilidade do carro à realidade, é o humano. E nós temos o cenário inverso, que é, temos uma automatização total, em que não temos qualquer interferência no processo de condução. E a gestão é integrada e há um sistema que gera tudo. O meio caminho é que é difícil de gerir do ponto de vista da gestão da cidade, é a transição, porque se eu transito e eu tenho que assegurar a equidade entre os veículos que são automatizados e os que não são automatizados, tenho que assegurar entre os veículos que têm diferentes níveis de automatização e tenho que assegurar que, por exemplo, num veículo que passa a condução ao condutor em momentos críticos, o condutor objetivamente está focado na condução. Isso é um problema grave, porque toda a gente sabe que as pessoas quando desligam e depois de repente já não estão habituadas quase a conduzir, surge uma situação de emergência em que elas teriam que estar atentas e reativas e não têm essa capacidade. E, portanto, há um conjunto de obstáculos que têm a ver com a capacidade de treinar as pessoas para aceitar esta fase de transição e isso limita muito a capacidade de nós implementarmos os veículos, sobretudo no pessoal. Eu vejo que os robotáxis podem ser um potencial de implementação efetivo, mas, obviamente, que há um conjunto de infraestrutura que tem que ser criada porque o geofencing tem que existir, não pode ser em ambiente generalizado. Vejo que o sistema de transportes públicos, eu diria que demorará cerca de 20 anos, pelo menos, a começar a conseguir equacionar uma resposta. Nós conhecemos vários casos de várias cidades, até já tivemos em eventos internacionais onde vimos esses casos, caso Hamburgo, vários casos que estão muito, muito mais à frente do que nós temos capacidade de estar, mas ainda sentimos, e falando com os interlocutores, que isto é muito voluntarista do ponto de vista da capacidade efetiva de trazer esta realidade a um cenário comum, mas o que interessa aqui é que a transição vai ser gradual. Nós vamos começar por aí, depois vamos avançar para as grandes estradas, e em Lisboa há um interesse específico nomeadamente a IP, mas de haver nas grandes vias vias dedicadas, com algum espaço dedicado para a automação, e só depois é que vamos baixar ao nível de rua ou ao nível da cidade, exceto em casos particulares, como questões destas de segurança rodoviária, porque é nos veículos,
questões como a semaforização, porque já são tecnologias muito mais fáceis de implementar e já existe, por assim dizer, a localização. E essa é a nossa expectativa, é conseguir aquilo que nos traz automação em todo o lado, mas que podemos beneficiar muito em Lisboa. A otimização de fluxos viários, a redução da congestão, a redução do uso de energia, a redução das emissões carbónicas. Isto são tudo mais-valias que a cidade precisa, e precisa efetivamente. Poupar tempo aos cidadãos na comutação. Todos nós sabemos que depois, obviamente, todas estas coisas estão relacionadas. A redução de espaço de estacionamento, a possibilidade, porque o modelo provavelmente vai entrar muito mais em SAV, ou seja, os veículos autónomos em regime de serviço, certo. E, portanto, a tendência será as pessoas cada vez mais reduzirem a sua aquisição de automóvel individual e, portanto, isso reduz o número de carros que as pessoas têm, mas também o número de carros em circulação. E a necessidade de o parquear, porque, objetivamente, se o carro é autónomo, ele pode ir a outro lado qualquer, se o carro é partilhado, ele pode ir servir outra pessoa. Isto é um potencial enorme de libertação de espaço para a cidade e nós vemos como ótimos olhos a automação, muito também porque nos permite ganhar espaço de gestão da cidade. E eu posso-vos dizer que o recurso maior que eu faço gestão na cidade, e estou na mobilidade, é o espaço onde circulam os cidadãos, e seja qual for o modo, não é? Porque há muitos modos a circular em simultâneo no mesmo espaço e esse é precisamente o problema. Portanto, se eu resolvesse o problema de estacionamento, já era muito bom. E há uma outra equação, que é uma equação já 2050, 2060, quando já tivermos outros níveis de automação, que é o tecido geral da sociedade vai reequacionar a forma como distribui as suas referências espaciais. Ou seja, a ideia de que há um centro da cidade, que as pessoas deslocam, o sítio onde as pessoas trabalham, a dita facilidade de comutação e a facilidade de ligação vai trazer várias outras equações de como é que o espaço da cidade funciona. Vai criar periferias, fala-se em periferias multipolares, fala-se de uma série de conceitos que já são do espaço público, mas que neste momento é muito difícil perceber, precisamente porque não temos a cristalização de qual é que é o sistema, de qual é que é o modelo, se vão empurrar as pessoas para fora da cidade, se vão gerar uma maior concentração urbana, porque precisamente esse é o modelo que viabiliza a automação dos veículos. E, portanto, com isto, lanço, por assim dizer, as perspectivas possíveis que a cidade de Lisboa tem relativamente à automação, e pronto, e passo a palavra aqui. Obrigada, acho que já temos aqui um overview das preocupações e das vantagens que podemos ver aqui e, como falou também na questão da conectividade, é mesmo esse o segundo tema que vamos abordar aqui com o Rui Cardoso da Bosch. Rui, fazendo ligação a este tema, como é que vê o uso de sistemas de condução autónoma em contexto urbano, já tendo em conta aqui as preocupações ou as mais-valias mencionadas também? Sim, as mais-valias, acho que foi aqui um resumo muito bem feito. Há efetivamente vantagem de gestão do espaço. Estamos aqui a falar, claro, de um sistema totalmente autónomo, onde há não só do ponto de vista de partilha dos veículos, um nível de partilha muito elevado, e aí sim consegue-se verificar uma redução do número, pelo menos absoluto, de veículos em circulação no ambiente urbano, mas também de conectividade, ou seja, e aqui é um aspecto que eu creio que as cidades podem aproveitar, porque os veículos irão necessariamente comunicar entre si, entre a infraestrutura, e isso pode trazer vantagens até na própria gestão em tempo real da gestão do tráfego. Óbvio que isto é uma visão de que vimos aqui as oportunidades. Eu também concordo com o João quando disse que houve aqui um hype e que agora estamos numa fase mais da calmia, talvez não no vale da desilusão, mas provavelmente vamos passar próximo disso, porque realmente foram encontrados vários desafios que nos obrigam agora a repensar bem os passos que estávamos a dar. Do ponto de vista de segurança, por exemplo, só acrescentar aqui um aspecto que eu acho sempre interessante. No laboratório vivo que existe hoje, que é São Francisco, a Waymo partilhou um relatório no início do ano, onde mostrava que, efetivamente, apesar de ser um ambiente híbrido, ou seja, nós temos veículos comerciais a circular misturados com veículos conduzidos normais, não é? E houve uma redução de 85% de incidentes, acidentes que levaram a ferimentos de pessoas e 76% de redução em incidentes que levaram a algum tipo de dano no veículo.
Isto numa quantidade de cerca de 15 milhões de quilómetros conduzidos no total dos veículos. Ou seja, já nos dá um bom indicador que realmente podemos ter aqui uma vantagem de segurança com a massificação deste tipo de veículos. No entanto, voltando à questão da passagem do hype, o ambiente urbano é efetivamente o maior desafio que existe do ponto de vista tecnológico. O grau de diversidade de elementos que temos numa cidade, acho que todos nós percebemos que é absurdo. Nós não temos só, hoje, claro que a maior parte dos sistemas estão feitos para ter um bom comportamento numa autoestrada, por exemplo, ou num ambiente, chamamos de autoestrada, ou qualquer ambiente controlado, onde a diversidade de elementos é mais reduzida. Se for numa autoestrada, estamos a falar de veículos todos na mesma direção, com carros, com caminhões e pouco mais. Claro que pode haver um elemento exótico no meio, uma bicicleta que de vez em quando se encontra na autoestrada, mas habitualmente isso não acontece. Num ambiente urbano não é isso. Nós temos trotinetas, nós temos pessoas, temos carrinhos de bebés, nós temos crianças de triciclo, nós temos se calhar até pessoas que estão a correr, outras a andar, outras, sei lá, pode estar embriagado e estar no chão. Sei lá, tantas coisas podem acontecer numa cidade que um veículo até estar preparado para isso vai demorar, porque nós, fazendo aqui um paralelismo à nossa realidade, nós como humanos, como condutores, nós vamos treinando o nosso cérebro para reagir a tudo isso e temos anos e anos de aprendizagem. Um veículo ainda não tem esses anos de aprendizagem e ainda é muito incerto como é que vai lidar com muitas destas situações e é possível, usando um pouco de imaginação, conseguimos criar aqui imensos cenários onde será exótico pensar como é que o veículo vai lidar com isso. Eu até gosto de pensar que questionam como é que ele irá lidar, por exemplo, com duas pessoas numa estrada a transportar no frigorífico, que pode acontecer uma mudança. Como é que ele vai encarar aquilo como um carro, como duas pessoas separadas? Não é certo, não é? E depois, há aqui um aspecto também interessante que é o inverso. Nós pensamos muitas vezes como é que o veículo se adapta ao ambiente, mas também temos que pensar como é que o ambiente se vai adaptar ao veículo. Que é a adoção das pessoas a uma tecnologia que é revolucionária. Imaginemos, é muito fácil às vezes nós fazermos este exercício, que é qualquer um de nós hoje a ir embora, se chegássemos a uma estrada e íamos atravessar a passadeira, quantos de nós soubéssemos que estava a dirigir-se para nós um veículo autónomo, quantos de nós tinha a coragem de dar o passo em frente e ir para a passadeira confiando cegamente que o carro iria parar? Pensem nisso, se vocês teriam essa coragem. Eu faço esse exercício muitas vezes e muitas pessoas respondem, nem pensar, sei lá se o carro vai parar ou não. E é normal isso acontecer. Nós precisamos de ganhar confiança e o desenvolvimento incremental deste tipo de sistemas é absolutamente necessário e faz parte da tal curva do hype que passou e agora teremos que ter essa calma de ir introduzindo gradualmente os sistemas autónomos ou de automatização da condução, que são sistemas de ajuda, que começam a surgir cada vez mais recorrentemente. Hoje começámos com os sistemas de parqueamento automáticos, para começar a habituar, e mesmo assim nem toda a gente confiava neles. Depois começámos a introduzir sistemas de ajuda a manter nas faixas de rodagem, sistemas de vários tipos de ajuda do Automatic Cruise Control. E isto tem que ser gradual até nós termos realmente uma confiança, porque num ambiente misto urbano, como é que as pessoas e os outros condutores vão lidar num ambiente mais misto, influencia muito, porque pode gerar comportamentos completamente imprevisíveis das pessoas terem receio de estarem a lidar com algo que não sabem o que é que vai acontecer ali. E essa adoção tem mesmo que acontecer de forma gradual e em ambiente urbano ainda mais esse cuidado tem que existir. E até, aliás, o exemplo da Waymo e da Cruise é especialmente bom porque, aliás, a Cruise teve um acidente grave em outubro, para quem seguir as notícias soube disso, em que houve um atropelamento de uma pessoa, que até é um caso extremo, porque a pessoa foi atropelada por um outro veículo que estava a ser conduzido por uma pessoa, é projetada para a via adjacente e o carro da Cruise não conseguiu ver a tempo, passa por cima da pessoa e arrastou-a durante alguns metros,
porque considerou que tinha sido um side collision e enquanto fazia a manobra de segurança para encostar o carro, arrastou sempre a pessoa atrás dela. Ou seja, isto é um caso exótico, mas aconteceu. E levou a que a Cruise perdesse a licença de operação nos Estados Unidos e agora, aliás, a Cruise provavelmente até vai encerrar por causa desse incidente. Mas mostra a sensibilidade que existe hoje em dia à volta do assunto e o quão nós ainda precisamos de crescer e de ganhar maturidade, porque bastou um incidente, uma coisa que pode acontecer, se calhar que acontece nas nossas estradas com muita frequência, bastou um incidente para que o regulador suspendesse a licença da Cruise e fosse tudo reequacionado. Aliás, até deu origem a que depois os veículos da Waymo fossem incendiados em São Francisco. Aquilo causou um caos tremendo na altura e agora acho que as coisas já estão mais calmas. Mas mostra a sensibilidade que as pessoas têm ainda à volta do assunto. E depois, há aqui o aspecto, voltando ao tópico da conectividade, que é inerente pensar que a conectividade, a alta taxa de conectividade traz o risco da cibersegurança, que ganha uma face nova a partir do momento que temos um veículo completamente autónomo ou altamente autónomo, que pode ser controlado remotamente. Neste caso, estamos a falar, claro, inadvertidamente, por uma vulnerabilidade que possa existir. E aqui conseguimos, acho que é fácil imaginarmos a gravidade que isso pode ganhar. Podemos estar aqui a falar de novos métodos de terrorismo, podemos estar aqui a falar de novos métodos de assalto, novos métodos de criminalidade, porque não é só a questão de um veículo poder ser hackeado, podemos estar a falar do chamado car spoofing, em que, se não conseguimos tomar controle do veículo, pelo menos manipulamos aquilo que os sensores estão a ver e provocar uma paragem do veículo, porque ele acha que está a haver um obstáculo à sua frente. Podemos estar aqui a falar de métodos muito criativos de tomar o controle de um veículo e usá-lo como arma, como elemento, sei lá, para quê. Por isso, não querendo dar aqui uma visão catastrofista, não é toda a minha posição sobre o assunto, tenho uma visão relativamente otimista, mas como faço parte da parte tecnológica, gosto de olhar para todos estes passos com cautela, porque acho que vamos precisar dessa cautela, principalmente em ambiente urbano, para que a tecnologia seja aceite e seja adotada e seja integrada devidamente, porque, como o Fernando dizia, a fase de transição vai ser a mais complexa. E essa fase de transição vai exigir essa aceitação. Obrigada. Já tivemos aqui várias questões relacionadas com a segurança. Também aprendi muito bem aqui com os Esteves a diferença entre safety e security. E que estávamos aqui no security. Em português nós temos a infelicidade de usar a mesma palavra. Aprendi isso. Estávamos aqui a falar de security e vamos passar para o safety. Não sei se, entretanto, alguém querem comentar algumas destas questões ou se podemos... Houve um caso interessante da Bosch de hackearem através do infotainment, conseguirem hackear e fizeram isso live, fizeram um YouTube de modo um pouco controlado, na altura foi famoso isso. Isso já acontece hoje em dia, sim. Sim, mas safety, security e privacy são as três grandes preocupações que as pessoas, à partida, dizem eu adoto caso garantam estas matérias. E são essas três, claramente. É isso. Só para comentar um pouco do que foi dito, há algumas noções, se calhar, erradas do que é que se entende por inteligência, porque para já só há um caso conhecido, que somos nós. Quer dizer, uns se calhar mais que outros, dá para mandar umas bocas, não é? Mas a forma como a máquina percebe, quem já gerou, por exemplo, perturbações em imagens e vê quando é que um computador deixa de entender algo como um comando de televisão e passa a entender aquilo como um cão, mas nunca foi um cão na vida, o entendimento é muito diferente e há uma metáfora, porque estas coisas de que nós falamos, nenhuma delas existem, nenhuma delas é do mundo da experiência prática, por isso estamos limitados a usar metáforas para descrever. Uma metáfora que não sei se está certa, mas para já é-me útil, o conhecimento que a máquina tem é um conhecimento sintático, não é um conhecimento semântico. Ou seja, faz adaptação a coisas, mas não sabe o que é um prédio, não sabe o que é o conceito de prédio, ou o que é o conceito de carro. O nosso conhecimento, a nossa experiência primeira é uma experiência semântica. Por isso, e essa é uma das dicotomias que anda para isso. Não sei se é das melhores ou das piores, mas eu deixo aqui ao vosso critério para usar essas formas de conhecer. O conhecimento sintático é, por exemplo, vocês, ainda outro dia,
o meu sobrinho mais novo lê uma coisa perfeitamente bem lida, com boa dicção em inglês, ele é relativamente novito, não sabe muito bem o que é que lá está, porque não conhece as palavras todas, ainda é muito novo, mas lê aquilo de limpinho, ou seja, sintaticamente não cometeu erro nenhum, mas não sabe o significado do que disse. Ou seja, quando a gente interagir com um GPT, agora é o 4O, não é? Exato. Temos que, porventura, distinguir o que é conhecimento sintático do conhecimento semântico, porque eles, numa primeira análise, se vocês tivessem ouvido o meu sobrinho, iam achar que epá, o puto fala mesmo bem inglês. Falou, mas não entendeu as palavras todas, mas as regras de dicção ele já sabia, porque já as aprendeu. Algumas palavras sabia, mas não sabia bem o que é que dizia a frase toda, porque há palavras que ele não sabe o que tinha de dizer. Outra que eu acho que é interessante, porque eu também trabalhei muito em aeronáutica antes, o Pedro ainda trabalhou nesse tempo também, acho que é muito positivo, nós somos muito mais tolerantes com as pessoas do que com as máquinas. Por isso é que basta um acidente para a máquina ser expulsa. E nós, entretanto, pronto, o que não faltam, infelizmente, é pessoas completamente bêbadas, com 2 pontos não sei o que de alcoolemia, e estão a conduzir, pronto, e fazem parte, acho que toleramos porque somos todos humanos, mas a tolerância para a falha das máquinas é muito pouca, e quem for da história da segurança, passando de seguida se calhar para o Pedro, na história da segurança há 4 ou 5 casos que são sempre usados, já alguns deles têm 30 ou 40 anos, e são sempre os mesmos 5, e basta um. Ou seja, todo mundo fala do Terac 25, do Ariane 501, do Mars Pathfinder, isso são sempre os mesmos. E agora vão falar também do Waymo, mas pronto, por outro lado é positivo que esses casos criem precedentes para pelo menos criarem a cultura. É assim que a gente cria a cultura de safety. Obrigada, Esther. E sim, e vamos sim passar para o tema de segurança, neste caso de safety. Pedro, quais são os desafios de segurança relacionados com a detecção e a reação a objetos inesperados na estrada, que já foi aqui também abordado pelo Rui e, aliás, por todos um pouco, que acho que é uma das grandes preocupações. Sim, sim. Primeiro, só aproveitar a chance para agradecer o convite da Critical Tech Works, que sinto alguma ligação também à casa há muitos anos atrás, e poder partilhar aqui o palco, digamos, com estes ilustres convidados. Sobre essa questão de objetos não previsíveis, os desafios são grandes, né? Já falámos aqui, portanto, toda a fase do veículo ter a percepção do que é que se passa à volta dele e conseguir gerar dados ou conseguir gerar essa percepção com alguma qualidade para poder ser usada depois na tomada de decisão. Isso, se bem que a tecnologia tem vindo a avançar, há hardware específico para computar algoritmos específicos, toda a gente sabe que há as NPUs, Neural Processing Units, mas mesmo assim, quando um objeto aparece a uma determinada velocidade, que não precisa ser muita, todo esse pipeline de detecção, de fusão de dados de vários sensores, portanto, essa percepção tem que ser atualizada rapidamente e tem que fornecer dados com qualidade suficiente para se poder tomar a decisão correta. Esse é um desafio logo à cabeça. Depois, entramos numa segunda parte, que é o que decidir. Não é? Tivemos aqui este excelente exemplo que se aparece algo na via, e uma coisa que me ensinaram, que fui aprendendo como ser humano a conduzir, era ir-me tentando habituar e mentalizar que se aparecer alguma coisa de repente, a primeira coisa é tentar não virar. Né? Porque para evitar um obstáculo, de repente, se calhar posso causar danos muito piores. Claro. O meu pai dizia-me de uma forma muito engraçada, que era, se aparecer um animal na rua, Pedro, eu tenho muita pena do bichinho, tenho muita pena dos animais, mas tu tenta travar, mas não tenta controlar o ímpeto do ser humano de virar. Portanto, há aqui uma questão de que consequências da ação que o veículo pode tomar. E isto não é só em termos muito concretos, objetivos, em termos de sistemas eletrónicos. Há depois aqui uma camada de questões legais, que se um veículo decidir virar outro veículo que entrou indevidamente na via e, portanto, nós não tocamos nesse veículo, mas por desviarmos vamos provocar outro acidente, depois as companhias de seguros daquele carro que foi, de facto, quem provocou o acidente, não vai assumir responsabilidade nenhuma. E depois há questões éticas, não é? A questão do animal. Portanto, há uma panóplia de discussões e debates sobre, ganhando este poder, nós podemos, a priori, definir quais serão as reações que o veículo deve ter, e com grande poder vem grande responsabilidade. Não é? Portanto, agora podemos começar quase a escrutinar, dizer, ok, então quando acontecer isto, nesta situação, vamos tentar travar e virar, ou vamos fazer uma manobra de escape, não é? Vamos evitar.
podemos decidir isso a priori. No ser humano, a gente pode, no máximo, gerar muitos simulacros e tentar que a pessoa fique a tentar interiorizar o que for melhor. Mas esta decisão de o que é melhor, tendo noção de cada cenário em si, é um tema de discussão na área moral, né? Depois começa a haver aí situações que a gente pode decidir a priori qual será a reação. Portanto, segmentando-nos em duas partes, a questão é um desafio, sem dúvida, podermos conseguir processar e ter toda a envolvência, perceber o que é que está a acontecer à nossa volta, o veículo, né, do nosso sistema, e depois a questão de que decisão tomar, né, que vai ter consequências, e também acho que ainda não estamos completamente preparados, também se falou um bocado de questões legais, não estamos completamente preparados para isso. Isso, respondendo à pergunta dos desafios, basicamente, os desafios que eu vejo sobre quando há algo inesperado que se atravessa à frente do carro ou que vai criar uma colisão que nós iremos bater. Sobre o que se disse, só queria puxar um bocadinho atrás, já agora que tenho a palavra, uma mensagem muito interessante sobre os pilotos de avião, que são altamente preparados, né? Fazem, mesmo estando muitas horas de voo, já têm carreiras de muitos anos, têm sempre que fazer aqueles, de quando a quando, virem outra vez para a bancada de ensaios e fazer simulações. Se nós, para conduzirmos carros, se fôssemos obrigados a passar por tal assessment, por tal avaliação, e mantermos todos os condutores fossem condutores profissionais, se calhar a necessidade de sistemas ativos de proteção, a necessidade de condução autónoma não era assim tão premente. Esta questão de virmos da área da aeronáutica, em que tudo tem que ser controlado, e a gente faz o desenvolvimento com qualidade controlada, análise de safety, de tudo que pode correr mal, para termos tudo sob controle, em sistemas muito altamente determinísticos, não é no mundo caótico, na condução de automóveis. Tudo isso, essa escola que temos de safety, nos carros, em ambiente urbano principalmente, eu só concebo que a gente consiga começar a ter sistemas ativos por causa dessa premissa, que é os condutores, qualquer um faz 18 anos, tira a carta de condução e a seguir tem uma arma na mão com algumas toneladas que pode andar com uma quantidade de movimento, como estava ao bocado a dizer. E só isso é, para mim, pessoalmente, é que abre a porta a que nós podemos considerar ter sistemas ativos porque, de facto, vai melhorar a segurança. Agora, voltando à pergunta inicial, os desafios de segurança em objetos inesperados, pelo menos para a atualidade, eu diria, não sei se concordam, é altamente desafiador. Não só ter tempo de processar o que está a acontecer, como depois reagir da melhor maneira. E aproveito aqui para perguntar se concordam ou não, se querem... Eu até iria acrescentar aqui um aspecto interessante ao que o Pedro mencionou, que é a diferenciação que o Pedro mencionou bem, que muitos dos sistemas de segurança são determinísticos, e eu acho que agora começa a surgir esta vertente que nós temos que criar sistemas seguros baseados em sistemas probabilísticos. Não é? E eu acho que isso é que vai ser um desafio enorme, porque estamos a falar essencialmente de redes neuronais, estamos a falar de redes, sistemas de deep learning que vão ter que ser treinados, e a forma como são treinados, o tipo de dados que lhes são dados para treinar, vão influenciar a forma como depois eles tomam decisões. E agora, como é que nós asseguramos que a decisão é tomada de forma segura, não é? É esse o desafio. Há métodos que já estão a ser regulamentados e que estão a propor e a sugerir que se usem métodos chamados Explainable AI, que é uma forma de nós conseguirmos, de alguma forma, tornar mais transparente como é que uma rede neuronal toma uma determinada decisão, porque senão não passa de uma black box, usando o termo, em que nós sabemos que para uma quantidade de dados o veículo vai tomar uma decisão e que se calhar muitos de nós, mesmo quem criou a rede neuronal, não vai saber explicar uma determinada decisão, mas isto para questões de safety é altamente crítico. E então... é completamente disparo daquilo que estávamos habituados. Completamente. Uma rede neuronal é força bruta. É a gente ler, aprender, recolher muitos dados. Quando acontecer isto, vai para a esquerda. Quando acontecer aquilo, vai para a direita. Faz isto milhares de vezes. Agora, quando acontecer isto, é uma panóplia de dados que entra na rede neuronal e que vai afinando cada um dos parâmetros da rede. O que faz com que é números muito grandes. É impossível, depois, um conjunto de dados em tempo real completamente novos e vai haver uma probabilidade daquilo ser para a esquerda e uma probabilidade de ser para a direita. O sistema é completamente probabilístico, não determinístico. Isto
no mundo em que o João Esteves, por exemplo, está habituado de sistemas de safety, não existia de todo. Claro. Ou seja, o argumento probabilístico não se usa nas funções de safety tradicionais. Há um conjunto de coisas que já posso comentar só para ligar as pontas. Todo mundo deve ter ouvido falar nas notícias, infelizmente, das confusões todas à volta da Boeing e do 737 MAX, mas uma das coisas que se calhar a pessoa não sabe, aquilo é um desenho dos anos 60 que vai na terceira geração. Nós fundamos esta empresa que estamos aqui, um sítio muito bonito aqui no Parque das Nações, vai fazer 6 anos e daqui por um ano vamos nós na terceira geração de veículos, desde que a empresa foi fundada. Ou seja, Service Pack 18, em que o Pedro, foi no 21, que o Pedro também colaborou, e depois vai sair o Service Pack 25, ou seja, a velocidade é muito superior. Em relação aos pilotos, também para termos um mapa mental que seja útil, porque isto é uma ação de divulgação, é mesmo que alguém tirou uma carta para o Série 3 e se quiser usar o X5 tem que fazer uma atualização à carta porque não está qualificado para conduzir o X5. Ou seja, quem conduz um 320, vamos chamar-lhe condutor, não vai conduzir o 330 do pé para a mão. E o cockpit é igual. E de certeza absoluta que não vai conduzir um 737 porque aceita o cockpit é diferente. E tem todas essas noções. Depois tem o problema que já estava a dizer, ou seja, há um acidente, a gente justifica, olha, eu não vi, vai lá, depois, às vezes, criar uma tanga qualquer, mas as redes não produzem justificação, ou seja, há outros métodos de aprendizagem automática, ou seja, nós estamos para já todos muito virados para redes neuronais como o Holy Grail, há outros métodos, não é o único, mas é o mais conhecido, mas as redes, por definição, não geram justificação. Ou seja, a gente toma a decisão e é mesmo impossível saber o que é que aconteceu, porque são milhões de parâmetros e não se sabe o que é que... Aquilo não é um sistema pericial, não é um sistema baseado em lógica, apenas são multiplicações totais de matrizes para muitos níveis por ali para fora e não se sabe, porque aquilo localmente não tem significado nenhum. E no seu todo também não tem significado nenhum, porque a quantidade de informação está à ordem que a gente não sabe como é que chegou ao sítio, sabe que chegou mais ou menos, mas não sabe porquê. E temos esse problema, ou seja, nós aqui estamos num mundo muito mais acelerado, com pessoas nada qualificadas, às vezes. A pessoa vai conduzir bêbado, ou seja, uma pessoa completamente alcoolizada às 3 da manhã a conduzir um avião, isso não é uma figura que nos apareça assim na mente, não é? Aqui acontece. E o avião é efetivamente muito mais simples, o ambiente. Uma coisa que se calhar pode ter uma solução para este caso incremental é que nos pilotos automáticos e nos aviões a interface efetivamente é uma interface que não aumenta, mas não substitui. E nós, efetivamente, se olharmos à condução autónoma na sua integralidade, se calhar estamos a perder algumas coisas, porque há coisas que nós aumentamos, mas não substituímos. Ou seja, é um pouquinho antigo já, mas vamos começar por coisas básicas. Já ninguém tem que regular a pressão no travão quando trava, porque o ABS trata. Já ninguém quer saber do controle de estabilidade, ou isto ou aquilo. Aliás, nós fazemos umas cartas, porque até tem uma polémica boa interna, de segurança, chamamos Bs, por aí para fora, B1, B2. E há uma coisa divertida que, quando saímos de lá, não sei, vários colegas já foram fazer a carta, não façam aquilo com um carro dos anos 80 que se vão espetar. Porque aquilo que nos dizem para fazer na carta, não podemos fazer com um carro normal, ou seja, não é normal a gente travar a fundo e virar tudo à bruta, porque se o carro for um carro dos anos 80, vamos bater com eles. Ou seja, acho que é encontrar casos em que haja uma relação de aumento, não de substituição, é melhor. Porque se for uma substituição, depois nós estamos efetivamente distraídos e nós somos mesmo muito bons a ficar distraídos. E não é preciso grande coisa, não é só os gatos com os apontadores lasers e os novelos. Nós também ficamos distraídos num pispás, não custa nada ficar distraído. E depois cada vez praticamos menos e a parte que temos de praticar é ficar com o rabo da vaca, não é? Ou seja, o computador faz a parte fácil, nós fazemos a difícil. Mas há situações em que se quer o aumento... Qual é que é a forma que o sistema pode aumentar as nossas capacidades, não as substituir, ou então mesmo as compensações de falha? Ou seja, eu não sou piloto de aviação, ou nem pouco mais ou menos, mas, por exemplo, na aviação de caça há coisas que detecta que o piloto não está capaz, faz uma manobra evasiva para não bater contra o chão, porque aí é que não vai ficar capaz mesmo. E essas são as recuperações. As manobras de recuperação são sempre positivas. A pessoa adormeceu na autoestrada, vamos pelo menos tentar parar. Se não conseguirmos, a pessoa já estava a dormir de qualquer maneira. Mais tarde ou mais cedo aquilo ia correr mal. Pelo menos tentamos. Ou o que se fala agora, e esse pode ser já feito em ambiente urbano, e já funciona desde há algum tempo,
Um colega nosso, aliás, que trabalha connosco, tivemos já isso, que nós passou o miúdo e o cão, assim de repente, e o meu colega, o Cruz, já agora quem? Disse, eu nem sequer nas pulgas do cão toquei e o carro parou todo. E depois o carro, quando para todo, os nossos disparam 2 pistões que existem na parte de trás do capô, levanta da parte de trás, que é para se houver um choque, a pessoa cai e aquilo sempre amortece um pouco. É um aproximento, é só ir pagar 700 paus para voltar aquilo a pôr no sítio. O seguro trata disso, mas aquilo é single use, mas são os sistemas ativos que já existem, ou seja, parada de emergência. E esses sistemas de aumento acho que são interessantes para usar precisamente em ambiente urbano, onde o choque se calhar não é tão drástico como o choque em autoestrada, porque em choque em autoestrada é menos provável, mas é mais letal quando acontece, porque as velocidades são maiores. Mas os pequenos aumentos para a segurança urbana acho que são interessantes. Obviamente que o cão não passou na autoestrada, foi no urbano, foi na cidade. O puto e o cão a correr, correu bem, não tocamos no cão, nem nas pulgas do cão, nem nada, mas ficou bom. Sim. Obrigada, Esteves. Não sei se, entretanto, querem comentar. Eu podia acrescentar só uma coisa. Esta parte da segurança é muito próxima, porque é uma das áreas em que trabalho aqui diretamente em Portugal, nesta área, a minha equipa. E acrescentar ainda mais um ponto, que é a área de segurança é muito sensível nas componentes éticas, porque estamos a falar mesmo como é que uma decisão vai ser tomada e mais uma vez, como é que uma decisão que às vezes é força bruta, não é? Porque é uma black box, como é que nós conseguimos perceber se estamos a ser éticos naquela decisão. E aqui a ética é um chavão que às vezes nós até evitamos falar, porque sabemos lá muito bem o que é que isso significa, não é? Mas dando um exemplo muito, muito curioso que encontrei há uns tempos, que estes sistemas precisam de imensos dados para poderem funcionar de forma fiável. E quanto mais diversos os dados, melhor depois os modelos podem ser treinados. E há uns tempos li um aspecto muito curioso que através de uma recolha intensiva de dados, creio que foi num país europeu, creio que eram dados da Alemanha, percebeu-se que depois, usando esses dados para treinar os modelos, depois começou-se a analisar, porque estava numa fase de estudo, a forma como o veículo estava a fazer a percepção do ambiente. E percebeu-se que bastava ele encontrar uma pessoa com uma cor de pele diferente que ele já estava a classificar de forma diferente. Porquê? Porque os dados foram recolhidos, creio que todos na Alemanha, ou seja, essencialmente pessoas de pele muito branca, e então bastou esse pequeno elemento que já estava a fazer a classificação do ambiente de forma diferente, que não deveria estar a fazê-lo daquela forma. E então isto mostra como nós temos de ter mesmo muito cuidado na forma como treinamos estes modelos para que depois o veículo possa tomar decisões mais acertadas possíveis. Acerta, porque o acerto é absoluto, não é? E aqui continuamos no probabilístico. E aliás, muitas vezes vão ser decisões, eu volto a insistir, eu creio que quando estivermos a falar de veículos totalmente autónomos, apesar de nós iremos implementar métodos do que eu chamei do Explainable AI, que vamos ter mais transparência na decisão, ou até fazer algum tracking de como é que a decisão é tomada ao longo das camadas das redes. Mas irão acontecer incidentes que nós não vamos saber explicar, nem o próprio construtor vai saber explicar, porque o mesmo veículo, numa situação idêntica, vai tomar uma decisão diferente de cada vez que passa por essa situação e nós temos... completamente. Basta mudar uma coisita qualquer. É tudo probabilístico, é tudo estatístico. Então, nós também temos que nos preparar que a forma de fazer segurança nas estradas vai ser um pouco diferente e temos que preparar o nosso mindset para isso. Mas também, se calhar, sendo agora um pouco otimista, que se calhar o meu discurso foi muito pessimista. Não. Mas também... Tudo é dramático, há partes cómicas. Vocês viram como fazer parar robôs táxis. Um gajo vai com um casaco e depois abre-o e dentro está, na camisola tem um stop impresso e faz assim. Sim. E conseguiam parar os táxis, não sei se foi São Francisco, se foi em Austin, param porque está o stop. Mas isso é uma boa forma para apanhar táxis, não é? Mas aí é a questão do contexto. Não está capaz de perceber o contexto. É uma questão de conhecimento sintático. Pois, efetivamente, sintaticamente aquilo não é stop, mas naquele contexto aquilo não é stop nenhum. Sim, mas João, mas lá está, e sendo um bocado otimista,
isto tem que ser ganho. É cómica, Isto não tem, faz mal. tem que ser ganho. E a questão da interação com o meio, o V2X, o carro poder comunicar, é possível nós andarmos um pouco à frente do tempo. A questão de previsão. Eu, há uns anos atrás, tive o projeto europeu do Wireless Sensor Networks e havia já na altura falávamos da internet das coisas e os dispositivos falarem entre si, com os Zigbees desta vida, aquelas redes ad hoc. E eu continuava, já há muitos anos atrás, dizia, pá, é engraçado, nós ainda hoje em dia dependemos de, se vier uma ambulância no quarteirão ao lado, em que eu não consigo ver, mas dependemos de audição, e à noite, se calhar, do piloto, mas dependemos de audição e visão do condutor para percebermos que vem aí uma ambulância. Portanto, se calhar podíamos preparar com mais antecedência. Se a ambulância estivesse a fazer broadcasting, em comunicação ativa com os dispositivos, né? Contava ao veículo da frente, olha, sou uma ambulância, vou com esta velocidade, vou em marcha de emergência, que depois o carro contava a seguinte, portanto, punhamos o carro a funcionar quase como mulheres, né? A fazer queixinhas uns aos outros. Rapidamente essa mensagem era absorvida pelo meu veículo e eu poderia ter num painel de instrumentos, porventura, olha, tens uma ambulância perto, na navegação. Portanto, estes sistemas ativos e com a envolvência do ecossistema, portanto, do vehicle to vehicle, vehicle to infrastructure, um stop, se calhar o carro sabe o que é um stop, se o stop for ativo, se tiver um beacon, se tiver alguma coisa que comunica, tudo isso será ganhos. Portanto, os veículos terão mais informação, não estamos a falar de nível 5 de condução autónoma, mas mesmo hoje em dia, como mais um extra, é muita informação que podemos dar ao condutor e que o veículo pode, cada vez, se intrometendo, reduzir a velocidade, obrigar a reduzir a velocidade. Portanto, essas coisas, eu vejo isso sempre com algum otimismo. Agora, eu acho que se calhar muita gente pensava que íamos ter carros a conduzir sozinhos nas ruas e, no fundo, pensava, mas com que necessidade? Às vezes, se calhar, questão de oleodesca, não é? A gente via nos filmes, via no Regresso ao Futuro, os carros andarem sozinhos em 2012 e já vamos em 2024. Essa parte, se calhar, que agora tenho que fazer um pouco de publicidade, mas perdoem. Aproveita. Porque essa parte, que não é necessariamente a condução autónoma, mas a assistência à navegação, e esta sim já dá para pôr nas cidades, que nós já temos aqui em Lisboa, foi desenvolvido por nós também, com algum orgulho. Por exemplo, há algumas coisas que temos, outras não temos, funcionam cá, são apenas de contexto. Por exemplo, nas autoestradas na Alemanha e na Áustria, quando há um acidente, a prática é todo mundo para à direita e à esquerda, deixa o corredor do meio livre. É no Código da Estrada, aquilo parece que são todos muito disciplinados, mas aquilo vem mesmo do Código da Estrada. Se isso acontece, os veículos, pelo menos os nossos veículos, recebem uma notificação que nós chamamos Emergency Corridor e para a gente já sabe, vai haver um corredor de emergência daqui a não sei quantos quilómetros. Se tiverem a usar um veículo híbrido nosso, eu não sei bem onde é que começa, mas aparece aqui parte de Lisboa com um sombreado azul e o carro muda automaticamente para elétrico. Algumas destas coisas são... não vou dizer unilaterais, mas já não estão completamente uniformes para todos os OEMs. Nós temos em alguns sítios, temos aqui, temos no Porto, temos em Braga, porque também deu-nos jeito cada vez para testar a funcionalidade. E como os elétricos não vão entrar tão depressa como se esperava, também está para lá do pico de euforia, os elétricos, ok? Isso ajuda, porque o híbrido já é um bom compromisso e vem-se ali, por exemplo, na A1, a certa altura... Pronto, passa automaticamente para elétrico, pelo menos no sítio de maior densidade de tráfego, já tem menos emissões. E essas não são uma questão de condução autónoma, mas são questões de notificações de apoio à mobilidade, e essas são praticáveis, fáceis de fazer, ou seja, se alguém vai a um backend qualquer, desenha um mapa e está feito. Por exemplo, para a questão chama-se e-zones, e-drive zones. Obrigada, Esteves. E antes de terminar, claro que pergunto se há questões do público. Temos ali uma questão. Não sei se temos... temos sim, já vem ali. Já vem aí um. João, foi muito rápido. Normalmente as pessoas são um bocadinho mais tímidas, por isso... O João não é tímido. Ok. Meu nome é João Belfo, sou Country Head da Intellis, trabalho aqui com o Pedro e também gosto muito de vir aqui. Também já trabalhei na Críticas com o João Esteves e com o Pedro e com muitas outras pessoas que cá estão. Um dia destes estava aqui ao jantar com um amigo meu e estávamos a falar sobre isto, condução autónoma. E estávamos aqui à conversa, afinal, isto são muitos milhões que se investem nisto. Há muitos anos e muitos mais vão ser investidos. E afinal isto serve para quê? Qual é a vantagem disto? Nós chegarmos a grande conclusão. Afinal, para que é que isto serve? Ele, que é uma pessoa até tem uma certa graça, disse, isto pelo menos permite-me ir jantar fora, beber o que me apetecer,
sem ter que correr risco que a minha mulher leve o carro para casa. Isto logo à partida é uma grande vantagem. Mas, na verdade, aquilo que neste momento, para mim, tem sido o maior obstáculo para que os carros estejam, de facto, prontos, tem sido a questão de segurança, o safety. E, na minha opinião, vai ser essa a questão, a maior vantagem da condução autónoma. É muito mais seguro o carro conduzir por si do que ser um ser humano a conduzi-lo. Porque o carro vê muito mais do que aquilo que eu vejo, tem muito mais informação que eu não tenho, os carros têm possibilidade de falar uns com os outros, têm possibilidade de receber muita informação que eu não vejo, e depois de testada, tem mais informação que lhe permite tomar melhores opções, tomar melhores decisões, coisa que cada ser humano é diferente um do outro. Okay? Portanto, esta é a principal vantagem, mas é uma grande questão. Para que é que isto serve? Para que é que nós queremos isto? Nós temos tecnologias onde se investem milhões e sabemos claramente porquê e agradecemos. Esta fica sempre na dúvida. Eu aqui deixo ao painel, se quem quiser iniciar esta questão, que provavelmente será mais uma hora de conversa, mas vamos tentar. Acho que vai um pouco de encontro àquilo que eu disse no início, ou seja, não é só o caso de usarmos a condução autónoma no sentido integral, há usos parcelares que são suficientemente seguros para usarmos. Ou seja, todos os casos em que estamos a recuperar de um acidente que muito provavelmente já vai acontecer, como é o caso da pessoa que adormeceu na autoestrada, todas as recuperações que conseguirmos são recuperações positivas. Mesmo que a recuperação seja ineficiente, porque aquele caso já ia... E a tecnologia desenvolvida para esse efeito é desenvolvida no âmbito de tudo que se está a fazer para a condução autónoma. Depois existem algumas coisas que são particularmente aborrecidas e que nós também já estamos a fazer para que não sejam tão aborrecidas. Por exemplo, se nós achamos que o trânsito em Lisboa é difícil, então imaginem os engarrafamentos na China, que parecem que vai-se daqui a Leiria engarrafado. Aliás, eles têm o recorde, se não estou em erro, do maior engarrafamento do mundo, que foram 300 km de engarrafamento e demorou 8 dias a resolver. Acho que está alguns no Guinness. E então uma das coisas que nós fornecemos, chamamos o nome de código, não sei qual é que é o nome comercial, CP60, que é o carro andar sozinho no para-arranque, que é uma coisa particularmente aborrecida. O carro continua a navegar para o sítio onde quer ir, mas àquela velocidade mesmo que haja um toque, ou seja, o worst case scenario não faz mal a ninguém, são coisas aborrecidas, ou seja, antes de começar a andar sozinho, e para andar sozinho as questões de segurança são muito difíceis de assegurar em todos os casos, mas há montes de... E esses são casos de aumento, são parcelares. Eu imagino que ninguém quer dar cozinho para arranca, não é divertido, mano. Então imaginem eu com M4 Competition no para-arranque, isso não tem jeito nenhum. Ainda para mais que no M4. Aquilo é para andar, não é para andar no para-arranque. Ou seja, há montes de casos que são úteis já hoje, seguros já hoje. A tecnologia é desenvolvida nesse contexto e vai ser introduzida gradualmente. Agora, se nós não conseguirmos ter essa introdução gradual da tecnologia, vai ser um pouquinho difícil de introduzir. Mas introduzir a tecnologia como aumento, como estava a ser dito pelo Fernando, acho que é viável já hoje. Ou seja, há montes de situações hoje que já são mais que seguras para o fazer. Eu posso acrescentar, respondendo com uma palavra, acho que é a segurança. A vantagem, na verdade, é a segurança. Porque, e aqui o João está 100% correto, na minha opinião, que isto faz sentido quando é introduzido gradualmente. Todos nós apreciamos o facto de nós estarmos a fazer uma viagem e termos alguma segurança, e agora, ainda falando se calhar nos elementos mais básicos, de um controle de estabilidade ou uma travagem de emergência, e se começarmos a avançar de um veículo detectar automaticamente os limites da estrada, seja o rail, seja o que for, e com isso evitar, se calhar, uma colisão premente. Estamos a falar em salvar vidas, estamos a falar em prevenir acidentes. Só esse caminho, por si só, já se justifica fazê-lo, na minha opinião. Claro que quando chegamos a um nível muito avançado, e claro que depois aqui a resposta se calhar varia conforme que nível de automação estamos a falar. Claro que quando avançamos para um nível de automação já mais elevado, entram também aspectos de segurança ainda, que é, imaginemos que estamos a fazer uma viagem entre Faro e Braga e entramos na autoestrada e podemos de alguma forma relaxar porque o carro faz a viagem sozinho, mesmo num ambiente controlado. Isso podemos dizer que é conforto, que é efetivamente confortável, mas também é muito mais seguro
porque tudo indica que durante aquelas 5 horas, ou 6 horas, ou 7 horas, depende do tempo que a viagem irá demorar, o carro não se vai distrair, não vai ficar sonolento, não vai ficar com fome, não vai ficar, ou melhor, vai ter que ser abastecido, mas isso é outra história. Se calhar fome algum tem. tipo de fome vai ter. Mas não se vai distrair, pelo menos. E isso, depois se formos para um ambiente de total autonomia, se calhar num ambiente urbano, aí há outro tipo de vantagens, se calhar já não é tanto a segurança, apesar de que ainda é, porque há um aspecto que não mencionou, que é, eles não vão infringir leis. Eles cumprem as leis do país que estão estabelecidas, ou seja, vão cumprir os limites de velocidade, vão cumprir os sinais todos de trânsito, coisa que, bom, eu não quero estar a apontar dedos, mas suspeito que toda a gente aqui não cumpre. Né? É normal, é um comportamento humano. E isso vai trazer mais segurança, mas depois no ambiente urbano a questão de uma mobilidade mais fácil, mais prática, isso também é uma vantagem. Por isso, o para quê eu responderia em primeiro lugar a segurança. Só esse caminho justifica todo o investimento, que é alto, é muito alto, é muito dinheiro. É alto, mas a McKinsey prevê que em 2035 este negócio só nos Estados Unidos vale 300 mil milhões de euros. De euros, atenção. Que eu fui confirmar. Mas mesmo que fosse em dólares, né? A questão é que este é efetivamente um negócio e eu acho que, por exemplo, nós vemos a questão dos transportes públicos e eu falo desse exemplo. O maior custo do transporte público, porque o custo do equipamento, do veículo, é difuso no tempo. Com as horas de utilização eu consigo pagá-lo facilmente. Mas o custo regular e intensivo, e que é incremental e está a se tornar cada vez maior problema, é o condutor, é o fator humano. E, portanto, há muita gente, mesmo em termos de custo do próprio veículo, a ideia de que se justifica que um veículo que custe 30%, 40%, 50%, 100% mais passa a ser aliciante, tem a ver com essa questão de eu dispenso o fator humano. E a partir do momento em que eu dispenso o fator humano, tenho uma economia de custo significativa. E da mesma maneira como... E nós falamos de questões de dinheiro, e as questões money makes the world go round, não é o que eles costumam dizer, mas as questões de eficiência, objetivamente, esta possibilidade que eu tenho de reduzir a largura de uma via, porque eu tenho condições de garantir que o veículo consegue circular numa via mais estreita do que um humano circula numa via 3,5, eu, quanto muito, consigo baixar para 3 em determinadas situações. Não posso baixar disso, porque senão começa a ter um problema, um risco de acidente incremental. E, portanto, toda esta lógica de eficiência, quer em termos de velocidades médias e logo tempos de deslocação, quer a possibilidade de eu poder andar numa autoestrada, estar sentado e não ter necessariamente durante aquelas 4 horas que estar focado na condução e poder dedicar esse meu tempo a fazer uma outra coisa qualquer, da mesma maneira como é o que a CPE oferece. A CPE oferece viagem a Lisboa e Porto. Porquê? Porque as pessoas podem estar de portátil a trabalhar e isso faz diferença e faz muita gente optar por isso, para além do custo também. E, portanto, eu acho que há muitas mais-valias e concordo em absoluto quando se diz que já se está a ter ganhos, não é? Ou seja, independentemente de nós sabemos que a condução autónoma não precisa de ser um fim em si mesmo e terá sempre aplicações limitadas até um momento em que eventualmente poderá ser adotada, digamos, transversalmente. Todos os ganhos que eu consigo obter e que já são aplicáveis ou que a curto prazo conseguirão produzir efeitos, já são justificações e motivações para fazermos este percurso. Eu diria que, ao mesmo tempo que fazemos esse percurso com olho em tudo aquilo que a sociedade pode ganhar com isto, também temos que fazer o percurso inverso, a olhar para os riscos que estamos a colocar, os ditos riscos de security, os riscos de privacidade, os riscos de autonomia dos indivíduos, os riscos associados à própria aplicação da inteligência artificial em sistemas hipercomplexos e dessa imprevisibilidade de eu não ter a dimensão ética subjacente às decisões. São todos os riscos que nós vamos ter que conviver, da mesma maneira que convivemos com os riscos hoje em dia do dito alcoolizado que se põe na estrada. Não é? Sim, aliás, nós, se eu bem me lembro, o Pedro sequer lembra-se, há coisa de 17 anos, trabalhamos num projeto que, se estivéssemos a trabalhar hoje, chamar-lhe-nos Metrobus, para agora está na moda chamar Metrobus e essas coisas. Mas era um autocarro num carril virtual, que é um Metrobus, em linhas dedicadas,
O projeto, entretanto, por motivos diversos, não chegou a bom termo. Mas nessa altura era preciso uma forte instrumentação da via, o que tornava as coisas um pouco desagradáveis, ou seja, era preciso pôr magnetos de quando a quando, aquilo tinha uma regra, basicamente aquilo não era, a relata 2 não era nada sofisticado, parecia um AGV, quem trabalhou com robôs industriais em chão de fábrica, e aquilo basicamente era, na altura, que se usava na altura, uma coisa, controle clássico, odometria ajudada por magnetos, por réguas de magnetos. E havia topologias, desde os autocarros pequenos até aqueles de 3 segmentos. Esses 3 segmentos não são assim tão comuns, mas basicamente era um tramo sem ser um tramo. Hoje em dia é viável ter isso numa cidade, em circuitos específicos, sem ter que instrumentar a via. Na altura havia essa necessidade de instrumentação, ou seja, também já passaram 17 anos, já não lembro quando é que foi a última coisa que se fez lá, mas na altura era preciso, usava-se a instrumentação. O Pedro Lema chamava-se Filias, lembras-te? Depois o projeto não foi lá nenhum. Mas pronto, mas foi uma tentativa de alguém que na altura promoveu. Hoje já dava para ter são corredores específicos, ou seja, não são coisas que andam por todo lado. Há cidades que estão a implementar metrobus, ou seja, os colegas na cidade do Porto estão a implementar também na Avenida da Boa Vista, aqui também já existem algumas vias para metrobus, são ambientes... O transporte tem corredor dedicado, independentemente depois qual é o veículo, a tipologia Sim. do veículo, é sempre uma opção. Se calhar aí já é possível, não a longo prazo, ter aquilo andar sozinho. Bom, o tempo vai demorar a implementar o corredor. Sim, é possível implementar o De corredor. novo, a nossa dificuldade é o espaço. Depois nós achamos sempre que encontramos as soluções do ponto de vista da tecnologia, dos equipamentos, da operação e por aí adiante. Mas a dificuldade em resolver a transformação do espaço urbano, e já agora também saliento isso, é de facto o nosso desafio do dia a dia. Não é propriamente só encontrar a solução específica que nos resolva a componente, a dimensão tecnológica, que cada vez é maior no espaço urbano também. Essa ideia da instrumentação, estamos a sensorizar tudo em todo lado. Ok, obrigada. Lá está uma questão. Obrigado. Ok, João Ramalho, CTW. Antes de mais, obrigado, foi uma boa conversa, mas acho que só se abordou uma parte do problema, a parte do carro. Eu acho que toda a condução autónoma tem 2 partes, é a parte do carro e o map provider. Por quem já utilizou um Google Maps, sabe que de vez em quando há uma rotunda nova que ainda não está no mapa, há uma via que agora não se pode ir por ali, mas no Google Maps ainda diz que se pode ir por ali, ou quem já tentou ir a alguns dos picos no Gerês, vamos parar a caminhos de terra que não dão para passar com o carro. Por isso, por exemplo, uma BMW, quando chegar a um nível 4 ou 5 de autonomia, como é que consegue garantir segurança a 100% quando não consegue controlar em tempo real a 100% o map provider? Penso que esta pergunta é para ti, Esteves. Podemos falar sobre isso, ou seja, efetivamente nós neste momento precisamos de mapa, ou seja, quem é do mundo da robótica, nós não estamos a fazer a SLAM. SLAM quer dizer Simultaneous Localization and Mapping, não é isso que estamos a fazer. Estamos a usar mapas, não são mapas SD, ou seja, não são comparáveis com o Google Maps, porque no Google Maps nós não temos informação suficiente sobre a via, nomeadamente quantas faixas tem, se há cruzamentos desnivelados ou não são desnivelados, ou seja, há mapas HD e o que o carro recebe são quadrículas, e depois em cada quadrícula as coisas estão disponíveis para condução autónoma ou não estão para condução autónoma. Mas o mapa é só uma das coisas que recebe, porque a rotunda que não existe pode não ser refrescada no mapa HD rápido que chega. Os sensores que existem, nomeadamente no domínio óptico, fazem a comparação e em caso de discrepância, ou seja, há aqui uma coisa que eu não sei o que é, que não bate certo com nada, vai, à data de hoje, desativar ou passar o controle, porque há aqui uma coisa que a topologia do mapa e a realidade no terreno são suficientemente dispares para não haver mais confiança no que cá está. Agora, o que se pode perguntar é, então, mas o carro pode-me enviar dados para os backends respectivos para fazer uma atualização de mapas? Sim, há sempre depois aqui alguma nuance, porque nós já não estamos em 2007, quando trabalhamos no tal autocarro automático, e agora aparecem todos os elementos também de proteção de dados, o que é que efetivamente pode ser mandado e não pode ser mandado, porque tem que ser anonimizado, tem que ser mandado coisas fora, mas
há um fornecimento de mapas. Os mapas HD são mandados numa quadrícula. Há colegas que trabalham nas quadrículas, não sei se alguém sabe. Acho que as quadrículas são mais ou menos à latitude do Equador, mais ou menos 5 km de lado, mas não estou muito certo disso. E no nosso caso, cada carro recebe um mosaico de 3x3 quadrículas, mas continua a haver a confrontação com a realidade no terreno. Se houver demasiada discrepância, não está capaz de conduzir. E já agora, continua a haver geofencing, não vai pelos trilhos, nos Jerez. Também, a minha família também materna é dessa zona, não é de Jerez, é do outro lado, é da Penete. O sítio tem que estar declarado para condução autónoma e o tipo de vias também tem que estar declarado para condução autónoma. Ou seja, por isso, quem tiver interesse no assunto, há uma terminologia que confunde, que é o tal Operational Design Definition, que faz com que os níveis 3 não sejam todos iguais. Ou seja, isto é nível 3 neste contexto, nestas condições. E as condições podem ser, se estiver a chover, já não é. Mas existe-me só eu tenho aqui uma questão, que é, pelo menos nos sistemas que eu tenho lidado, eu nunca vi a condução, por muito autónoma que seja, ser completamente baseada em dados de mapa. Isto é, não, o mapa... Portanto, há 2 loops de controle. Não, o mapa é informação de referência geométrica, mas não é a única, depois tem que haver uma afetação com os sensores de veículo para afetar ao mapa. Eu chamava isso o outer loop, em que a gente sabe que tem que seguir esta rua, aquela e aquela, mas depois tem um loop interno de controle, onde está a ser feito um processamento de dados. Como estamos também um pouquinho de divulgação, aqui os termos que se usam tipicamente, vocês vão decorá-los no instantinho, porque eles são famosos e ínfames, é PPP, não é uma parceria pública ou privada, é percepção, previsão e planeamento. São mais ou menos as cadeias que vocês encontram quando vão online, ou seja, a percepção é perceber o que é que está à nossa volta, quais é que são as coisas que efetivamente são estáticas e as coisas que podem ser dinâmicas. Um carro mesmo estacionado é um objeto dinâmico porque nunca sabemos quando é que ele vai sair do estado. A previsão é um pouco propagar esse estado, qual é que será os possíveis estados futuros dos objetos móveis nos próximos N set points à nossa frente, e depois o planeamento é a parte que à data de hoje é mais algorítmica, menos com assistente de redes, porque se já tivermos as duas outras resolvidas, depois é uma questão de otimização, okay? Dá para resolver, não é com algoritmos simples, mas continua a ser resolvido. Mas o mapa é usado, mas ninguém navega com um mapa só. Obrigada. Uma resposta muito rápida que é a condução autónoma sem mapas nem sequer existe. Por isso, a questão está inerente. É impossível falar da condução autónoma se não falarmos dos mapas de alta resolução. E aqui, deixar bem claro, tem que ser mapas de alta resolução, porque, como o João explicava bem, toda a percepção, depois uso nomes diferentes, mas vai dar ao mesmo, que é a percepção que depois dá origem à análise de situação, só pode acontecer se cruzarmos os dados sensoriais. E aí depois os sensores podem ser diversos, podemos estar a falar de vídeo, radares, lidares, não interessa, que gera uma identificação dos objetos à volta, que podem ser estáticos e dinâmicos, como o João também disse muito bem, e depois fundem-se com os dados do mapa. E depois isso é que dá origem à análise de situação. Por isso, essa situação é impossível de ser percebida se não tivermos os dados do mapa. E só depois disso é que dá origem a uma análise de comportamento, que foi o último P que o João mencionou. E isso, e depois só complementar um aspecto, que é a atualização dos mapas. E isso já estão a ser trabalhados serviços, passando aqui uma pequena publicidade, a vosso trabalho é num serviço de mapas de alta definição em real time, que são atualizados precisamente com dados dos veículos, por isso os veículos vão transmitir dados, que vão fazer com que se atualizem os dados dos mapas, apenas os elementos estáticos, que é, obviamente, os elementos estáticos, estamos a falar semáforos, estamos a falar rails, estamos a falar aqueles componentes mais elementares da componente da via. E depois a fusão disso é que pode dar situação. Senão é impossível ter análise de situação se não houver dados dos mapas. Obrigada, Rui. Penso que... Bom, tínhamos aqui tema para mais 1 hora e meia. É um facto que não abordamos todos os temas e foi devidamente selecionado, porque senão estaríamos aqui até amanhã e não seria mau, mas
Eventualmente percebemos que o tema da segurança é um tema que... Alguns de nós vêm cá amanhã outra vez. Eu também venho. Eu também venho. Agradeço desde já aqui aos nossos oradores e terem aceito esta conversa. Iremos certamente fazer outras e pegando em alguns temas. Agradeço a toda a gente que participou e que esteve aqui connosco a ouvir-nos. Se, entretanto, quiserem fazer mais algumas perguntas, temos ali um pequeno coffee break para todas as pessoas que estão aqui no público e aos nossos oradores, e assim podem dirigir algumas questões. E terminamos por aqui a primeira CTW Talks. Obrigada.